Olá, meus amores, tudo bem? Hoje nós vamos fazer o módulo 18, resolução de problemas. Bom, este livro custa R$ 12. Eu gostaria de comprar mais um de R$ 8. Tenho R$ 20. Será que dá para comprar os dois? Você sabia que pedalamos 3 quilômetros de casa à escola? Nossa, então de segunda a sexta, para ir e voltar da escola, quantos quilômetros nós pedalamos? Bom, essas situações podem ser consideradas problemas? Será que essas situações aqui são consideradas situações problemas? Pode, né? Porque aqui tem números, né? Que ela tem, o livro custa R$ 12 e ela tem R$ 20 e ela gostaria de comprar um de 12 e um de 8. Então, é uma situação problema. Tem dados, ó. 3 quilômetros e aí de segunda a sexta-feira, quantos quilômetros, né? É possível, é possível encontrar uma solução para as duas situações? Sim, né? Porque aqui tem informações suficientes para que a gente possa calcular e responder, né? Então, vamos lá para a próxima página. Resolvendo problemas. Você resolveu diversas situações problema ao longo desse caderno. E neste último módulo, vamos retomá-las para que você amplie seu repertório de estratégias de solução. Vamos lá, você já estudou. Para resolver problemas, você deve ler o texto e verificar se conhece todas as palavras do contexto, identificar e grifar os dados, se houver, e a pergunta do problema, criar uma estratégia para resolver o problema, ler novamente o texto para verificar se sua estratégia de solução pode funcionar e escrever a resposta. Muitos problemas não possuem dados numéricos, mas há informações que ajudam a planejar uma estratégia para encontrar uma solução. Então, agora nós vamos resolver os exercícios. Vamos lá. Resolva os problemas e deixe sua estratégia. Bom, Tereza mora com a mãe. Prestar atenção. Tereza mora com a mãe, o pai e 2 irmãs e 2 cachorros. Eles moram na rua Dálmata, número 14. O cachorro peludo tem 5 anos e Lizinho 7. Entre pessoas e cachorros, quantos moradores há na casa? Então, a pergunta é, quantos moradores há na casa? Então, mora Tereza, mãe, pai, 2 irmãs e dois cachorros. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão somar a Tereza, mais a mãe, mais o pai, 2 irmãs e 2 cachorros. E vai dar a resposta aqui, tá bom? Vamos lá, virando aqui. Veja o quadro que Karina e Vitória estão preenchendo com os ingredientes para fazer um bolo. 2 bolos e 3 bolos de chocolate. Complete a terceira e a quarta coluna com os dados que estão faltando. Bom, ingredientes, quantidades para um bolo, quantidade para 2 bolos e quantidade para 3 bolos. Então, aqui, farinha de trigo, 3 xícaras. Se para um bolo são 3 xícaras, então, nós vamos ter que fazer a soma para saber quantos que vai dar 2 bolos. Então, 3 mais 3 é 6. E para fazer 3 bolos, nós vamos somar mais 3 também. Por quê? 3 para fazer 1,
6 para fazer 2 e para fazer 3. Então, vamos pôr mais 3 aqui. 6, 7, 8, 9. Então, 9 xícaras. 4 ovos para fazer um bolo. Então, quantos ovos para fazer 2 bolos e quantos ovos para fazer 3 bolos, tá? 1 colher de sopa de fermento. E para fazer o segundo e o terceiro bolo? Açúcar, 6 colheres de sopa. Aí, para 2 bolos e para 3 bolos. Leite, 2 copos. Para 1 bolo. Para 2 bolos e para 3 bolos. Achocolatado, 5 colheres de sopa para 1 bolo. Vamos pôr para 2 bolos e para 3 bolos. Então, vocês sempre vão pegando esse número aqui e somando ele mesmo, 1 e 2 vezes, tá bom? Vamos lá, número 8. Para deixar o bolo ainda mais gostoso, que ingrediente você acrescentaria? Qual é a quantidade que usaria dele para o 1, 2 e 3 bolos? Bom, vocês podem acrescentar o que vocês quiserem, né? Para deixar ele mais gostoso. Eu, por exemplo, colocaria uma cobertura, né? Então, eu teria que colocar a minha receitinha aqui da cobertura. Por exemplo, para um bolo, uma caixinha, a tia Renata colocaria uma caixa de leite condensado para um bolo. E colocaria o quê? 3 colheres de achocolatado para fazer um brigadeiro, né? E o que mais que eu colocaria? 1 colher de manteiga ou margarina, né? Isso daqui eu colocaria para um bolo. Então, eu tenho que pôr para o segundo bolo e para o terceiro bolo, tá bom? Agora, vamos aqui, ó. Leia o texto e responda as questões. No domingo, a família Silva foi ao Instituto de Biologia da cidade aberto à visitação. Rafael e Sônia são pais de Carol, Lívia, Arthur e Manuel. No instituto, eles puderam conhecer algumas espécies de animais e aprender bastante sobre elas. Ó, sapinho. Letra A. Carol, Lívia, Manuel e Arthur conheceram o sapo cururu, bufo marinos, e descobriram que ele se alimentava principalmente de insetos. Os irmãos Silva ficaram surpresos em saber que o cururu adulto também pode comer pequenos ratos. Observe o gráfico que apresenta a quantidade de alimento servida a um sapo cururu que vive no instituto. No viveiro, o cururu comeu. Então, aqui, ó. Moscas. Quantas moscas ele comeu? 10 moscas. Camundongos.